galera do canal Desenhar Arte. Meu nome é Luiz Fernando, sou artista plástico, professor de desenho e pintura. E criei esse canal para você aí há cerca de 7 meses para levar o conhecimento além da sala de aula. Foi um método que eu achei de levar o nosso conhecimento, um pouco das técnicas que a gente conhece, a um número maior de pessoas. Então esse canal tem sido uma oportunidade muito boa para novos artistas, novos desenhistas, para descobrir novas técnicas. É um canal onde a gente volta para desenho artístico e agora também a gente está dando um pouco de aula sobre pintura em tela, alguns métodos que eu uso na minha pintura. E esse canal a gente tem 7 meses aí de luta, a gente tem uma média de 100 inscritos por mês, a gente já está com 700 inscritos. É bom, mas a gente pede a ajuda de vocês aí para pedir as pessoas para se inscreverem e compartilhar os nossos vídeos, porque só assim a gente vai continuar publicando novos conteúdos no YouTube. Na aula de hoje eu vou trabalhar a perspectiva com ponto de fuga. Então a gente vai fazer um desenho técnico e depois vai transformar o desenho técnico nesse lindo desenho artístico aqui. Ok? Então fica o convite a vocês, assistam a aula até o final. Não esqueçam de no final compartilhar, se inscrever e curtir aí os nossos vídeos. Olá amigos do canal Desenhar Arte, tudo bem com vocês? Então vamos aí hoje seguindo mais uma videoaula aí para ajudar vocês aí nos métodos de desenhos, passar um pouco do conhecimento que a gente tem. E hoje vamos trabalhar o desenho da perspectiva. Então vamos aprender a fazer uma casa com perspectiva e entender como funciona ponto de fuga e linha do horizonte, certo? Então primeiro eu vou começar aqui com vocês fazendo uma casa de frente. Então explicando como partir o ponto de vista da perspectiva. Então eu vou fazer uma casa aqui, ó, mais ou menos aqui 7, um quadrado de 7 por 7. Então vou traçar um quadrado aqui. Então olha, eu tracei um quadrado de 7 por 7 e a partir desse quadrado eu vou adicionar vou transformar ele numa casa. Então aqui eu divido no meio, 3,5, 7 deu 3,5. Divido no meio e boto o eixo central da casa, para não ficar torta nem para um lado nem para o outro. Acrescento 3 centímetros aqui na altura para fazer o telhado da casa, a parte da cumieira da casa. E dos lados eu deixo 1 centímetro. Então 1 centímetro aqui e 1 centímetro do outro lado, para o telhado ficar passando. Logo a gente forma um triângulo em cima, certo? Então logo eu tenho o desenho de uma casa. Vamos acender aqui. Usando um lápis 4B. Primeiro eu risquei com a lapiseira. Para desenho técnico, desenho para você aprender a fazer desenho de casas, é bem interessante você usar uma lapiseira. Então olha aí, a gente tem uma casa vista de frente. Então logo essa casa aqui eu quero adicionar nela uma porta. Então eu vou imaginar que esse tamanho aqui de 7 centímetros, uma porta aqui nesse tamanho, ela vai ter aproximadamente 5 centímetros de altura. Então vou traçar uma linha para determinar a altura das portas. E aí eu vou adicionar uma porta e uma janela. Então se eu marquei 5, eu vou adicionar 2,5, a metade, para a altura da janela. Logo eu deixo 1 centímetro aqui no canto e boto a porta com 2 centímetros aproximadamente. Deixo 1 centímetro do outro lado e boto a janela também com 2 centímetros. Logo eu vou desenhar aqui agora a minha porta desse lado. Então já já a gente vai chegar na perspectiva para vocês entenderem.
e vou adicionar a janela. Então logo eu tenho uma casa desenhada aqui. E aí, essa casa seria uma casa vista pelo... Vamos pensar que uma pessoa está aqui na frente dessa casa. E aí ela tem essa visão, ela só vê a frente da casa. Então eu vou desenhar aqui um personagem. Vou usar logo o lápis mais escuro. Vamos imaginar que o personagem, ele está aqui, de frente da casa. Perspectiva é o modo como você vê as coisas. Então, ó, esse personagem aqui, ele está aqui de frente. Logo, ele viu a casa só de frente, certo? Então, esse é o modo de vista dele. Então, vamos marcar a altura do olho aqui. A altura do olho é o ponto de vista do espectador. Então, essa linha que a gente denomina altura da visão, essa linha a gente dá o nome a ela de linha do horizonte. Do horizonte. Agora vamos pensar que esse espectador, vou desenhar a mesma casa aqui, e aí a gente vai pensar que esse espectador saiu da frente da casa e veio para o lado. Então vamos lá, vou fazer a mesma casa aqui, vou dar uma acelerada no vídeo. Então, desenhei a mesma casa com a mesma visão que a pessoa teve da frente. Só porque agora eu vou trazer esse espectador da frente da casa e ele vai se direcionar mais ou menos aqui para o lado. Então, eu vou desenhar o personagem aqui, ó. Vamos imaginar que esse espectador, ele veio para o lado. Logo, se ele veio para o lado, a altura do olho, da visão dele, está aqui, ó. Então vamos pegar a altura do olho. Perspectiva é o ponto de vista a partir da altura do olho. Então, a visão dele aqui, ele deixou de ver a casa só de frente e ele passou a ver o lado da casa. Logo, ele vai ver a frente e o lado. Então, eu vou adicionar um ponto de fuga bem no canto aqui para dar uma casa bem... uma perspectiva bem bonita. E esse pontinho aqui que a gente determina onde as linhas vão se encontrar, a gente chama de ponto de fuga. Ponto de fuga. O ponto de fuga sempre vai estar na linha do horizonte. Então vou pegar a linha do ponto de fuga e vou traçar para o canto da minha casa. Logo eu tenho a base da casa. Tem uma linha para a parede, uma linha para o telhado, tem outra linha lá para o telhado da parte de cima. Todas essas linhas, elas convergem lá para o ponto de fuga, certo? Então, aqui agora, eu vou determinar o lado dessa casa. Então, vou deixar ela com aproximadamente 7 centímetros. Então, ela tem 7 de frente, 7 de lado. Mesma inclinação que eu coloco na régua aqui, eu afasto e determino o final da minha casa. Logo, eu adicionei um tamanho para essa casa. A mesma inclinação do telhado aqui, ó, você vai afastando a régua, afastando, dá uma fechadinha, você adiciona o final da casa aqui também. Eu não vou trabalhar a perspectiva de telhado agora não, porque senão vai complicar um pouco. Em aulas futuras a gente vai trabalhar a perspectiva do telhado. Então vou só ilustrar aqui, como se fosse o telhado. O telhado da casa. E aí
ele vai lá pro final. Aqui eu determino o final da casa. Veja que o espectador já viu lá. Vamos imaginar agora que essa casa, do lado aqui da casa, ela tivesse duas janelas. Então, como eu vou determinar a perspectiva para essas janelas ficarem de acordo com as janelas da frente da casa? Então, eu trago a linha pro canto aqui, ó. Pro canto, não é, eu vou medir a partir da porta não. E o meio também. A partir desses dois pontos, eu vou traçar a perspectiva lá pro ponto de fuga para mim determinar o tamanho da minha janela. Então, tracei duas linhas lá, sempre coloca no ponto de fuga lá. E aí agora eu vou ter duas janelas. Vou deixar um espaçozinho aqui. E essa janela aqui ela tem aproximadamente 1,5. A daqui vai ser menor um pouco, 1,2. E uma lá no final com 1 centímetro. Então logo, coloca a régua sempre paralela aqui. Eu tenho uma janela aqui. Tenho a outra lá no final. Sempre elas vão diminuindo o tamanho. Ou seja, a visão que você vai ter vai se afunilando na perspectiva. Então, a porta seria aqui, a janela, aliás, e a outra aqui no final. Logo, eu tenho uma casa desenhada com ponto de fuga. Se eu quiser fazer o telhado aqui, eu vou só afastando a régua e vou adicionando as telhas, a mesma inclinação. Ok? Então isso aqui a gente chama de perspectiva com ponto de fuga. Vou apagar o neguinho aqui agora, apagar as linhas que eu não quero, para a gente ver como ficou a nossa casa. Logo, eu tenho uma casa desenhada com um ponto de fuga. Ok? Agora eu vou ilustrar essa casa aqui. Vou transformar ela em um desenho artístico. Então, amigos, agora eu vou ensinar a vocês como transformar esse desenho técnico que a gente fez com a linha do horizonte e o ponto de fuga em um desenho artístico. Então vou introduzir os métodos de luz e sombra e textura no desenho e a gente vai transformar essa casa de um desenho técnico em um desenho artístico. Não esqueça de assistir no final aí, deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E ativa o sininho para toda vez que a gente baixar um vídeo aqui pro canal você receber a notificação. Então vamos lá.